Boa noite. Damos então continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a doença neurovascular na neurocirurgia. A doença neurovascular, ela envolve o quê? O acidente vascular encefálico e as hemorragias intracranianas. Aí nós temos bastante difundido a questão do AVC isquêmico e AVC hemorrágico, né? No acidente vascular encefálico, que ocorre interrupção, né, do sangue para alguma região, né, onde há então uma perda súbita daquela função do cérebro por conta essa interrupção de sangue. O tratamento precoce pode ser com trombolíticos, não são todos os pacientes que são candidatos aos trombolíticos, mas aqueles que têm indicação de uso de trombolíticos apresentam, né, menos sintomas em decorrência desse distúrbio e também uma menor perda de função. É, o Dentro dos acidentes vasculares encefálicos isquêmicos, né, que são a maioria dos casos, né, quando a gente fala de acidente vascular, existem algumas ocorrências mais comuns, né? Então, assim, na literatura a gente encontra que 20% são eventos trombóticos em grandes artérias, 25% em pequenas artérias penetrantes, 20% embólicos de origem cardiogênica, né? E 30% criptogênicos. No acidente vascular encefálico, a gente encontra, então, os fatores de risco não modificáveis que podem levar, então, à ocorrência desses acidentes. Seriam, então, a idade avançada, o sexo e a raça. É bem mais comum no sexo masculino e na raça negra. Os fatores de risco modificáveis, que são a hipertensão arterial, a fibrilação arterial, a hiperlipidemia, obesidade, tabagismo e diabetes, né? Então, se eu consigo controlar todas essas alterações, eu consigo prevenir a ocorrência desse acidente vascular. Então, por que e como ocorre, né, essa perda de função em decorrência, né, dessa obstrução? Então, uma vez que ocorre a obstrução no vaso sanguíneo, se inicia uma cascata isquêmica, em que a perfusão, né, a velocidade de sangue correndo naquele tecido, ela vai para menos de 25 ml por 100 gramas, né, de tecido neuronal. E aí os neurônios não são mais capazes de manter uma respiração aeróbica. Uma vez assim, as mitocôndrias passam então a fazer uma respiração anaeróbica, produzindo com isso uma grande quantidade de ácido lático, causando uma alteração no pH. E esse tipo de respiração anaeróbica torna o neurônio incapaz de produzir quantidades suficientes de ATP para manter o processo de despolarização. Assim, as bombas da membrana entram em insuficiência e as células param de funcionar. E aí nós temos a consequência das perdas de função em decorrência da falta de oxigenação. E assim podem apresentar uma variedade de déficits neurológicos, dependendo da localização, claro, daquela lesão, e do tamanho também da perfusão inadequada, além da quantidade do fluxo sanguíneo colateral. Então, podem aparecer a demência, né? A fraqueza na face, na perna, no braço, especialmente em um dos lados,
né, do corpo, ou seja, então é uma hemiparesia. Além disso, pode ocorrer também a confusão mental ou alteração do estado mental, distúrbios visuais, dificuldade de caminhar, tonturas ou perda do equilíbrio e coordenação. Além disso, um dos sintomas mais comuns é, então, a cefaleia intensa de forma súbita. Então, dentre os déficits neurológicos que podem ocorrer após o acidente, tem o déficit do campo visual, o déficit motor, o déficit sensorial, o déficit verbal, cognitivo e emocional. No campo visual, nós temos a hemianopsia, que é a perda de metade daquele campo visual. E aí o paciente ele vai apresentar, então, uma desatenção relacionada às pessoas e objetos, né, do lado da perda visual. Negligência de um dos dois lados do corpo, né, e dificuldade a avaliar distâncias. No caso de uma perda de visão periférica, há uma dificuldade para enxergar à noite e também uma desatenção de objetos e bordas dos objetos, podendo deixar cair, haver quedas em decorrência disso. E também a diplopia, que seria uma visão dupla. Nos déficits motores, aí nós temos a hemiparesia, que seria aquela fraqueza que pode ocorrer na face, no braço, na perna do mesmo lado, devido à lesão no hemisfério oposto. Então, essas ocorrências são contralaterais. A hemiplegia, que seria a paralisia desses locais, né, da face, do braço e da perna. A ataxia, que é uma marcha cambaleante, instável, né? Incapaz de manter os pés juntos, precisa de uma ampla base para permanecer em pé. A disartria, que é a dificuldade de formar palavras, e a disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Todos eles são déficits motores. Nos déficits sensoriais, nós temos as parestesias, né? Que geralmente ocorrem no lado oposto da lesão, como dormência, formigamento do membro e dificuldade com a propriocepção. Nos déficits verbais, nós temos as afasias, né, que podem ser classificadas em expressiva, receptiva e global. A expressiva é a incapacidade que o paciente vai apresentar de formar palavras compreensivas, né? Pode ser capaz de falar dando respostas monossilábicas. A receptiva é quando ele apresenta incapacidade de compreender a palavra falada. Pode falar, porém não faz sentido aquilo que ele está falando. E a afasia global seria, então, a combinação de ambas as afasias, tanto receptiva e expressiva. Nos déficits cognitivos também bastante comum, né? Dentro desses déficits, o paciente pode apresentar, então, perda de memória, seja a curto ou longo prazo, um limite de atenção bem diminuído, capacidade comprometida de se concentrar, raciocínio abstrato deficiente e um julgamento alterado. Nos déficits emocionais, pode ocorrer, então, a perda do autocontrole, uma labilidade emocional, uma tolerância diminuída às situações estressantes, depressão, isolamento, medo, hostilidade e raiva e sensações de isolamento. Então, nesses casos, nós temos o quê?
O tratamento clínico, que é o tratamento inicial, que segue como uma prevenção secundária, onde nós temos os pacientes com fibrilação atrial que são tratados então com anticoagulantes. No caso, a varfarina é um dos anticoagulantes de escolha. Podem ser utilizadas também outras medicações inibidoras de plaquetas, né, de acordo com a avaliação clínica de cada paciente. Pode ser utilizada também a terapia trombolítica e a administração de anticoagulantes para aqueles pacientes que não têm indicação de terapia trombolítica. Um dos riscos dentro do tratamento clínico é sempre a ocorrência do sangramento. Pode ser feito também uma prevenção cirúrgica através de uma endarterectomia carotídea, que seria naqueles pacientes que apresentam as placas ateroscleróticas, né? Sendo a remoção dessa placa ou de um trombo da artéria carótica a fim de prevenir o acidente vascular encefálico. Nas complicações pode ocorrer o acidente vascular encefálico, né? Assim como as lesões dos nervos cranianos, infecção, hematoma na incisão e até mesmo a ruptura da artéria carótida. E aí nós temos as hemorragias intracranianas, né? No caso das intraaxiais, são aquelas hemorragias causadas por hipertensão, as malformações vasculares ou então outras causas como vasculite cerebral, tumores cerebral, tratamento com anticoagulantes, discrasias sanguíneas e o lúpus eritematoso. Então, nas hemorragias hipertensivas, né, elas geralmente ocorrem dentro do parênquima cerebral e em pequenas artérias, né, perfurantes. Localização mais comum são nos gânglios basais, subcortical, tanto temporal e frontal, no cerebelo e na região pontinha. Geralmente são pacientes que apresentam já uma história de hipertensão de longo prazo, porém eles apresentam uma súbita cefaleia, né? No exame, ele apresentam déficits focais já perceptíveis, né? Mesmo que não tenha uma associação importante na diminuição da mentalização ou perda da consciência, mas já existem indícios, né, de que esteja ocorrendo essa hemorragia. Para diagnósticos, através da tomografia computadorizada, né, deve ser associado um hemograma e um coagulograma. O tratamento é o controle dessa hipertensão ou correção do distúrbio de coagulação, se houver e se estiver presente. Na maioria das hemorragias supratentoriais, há uma associação ao déficit, né? Então, há uma perda, né, desse paciente de uma forma geral na avaliação neurológica. O procedimento cirúrgico é apenas atribuível àqueles pacientes que têm condições clínicas e que aquelas lesões, elas são também acessíveis, né? E nas hemorragias infratentoriais, né, que há uma necessidade da drenagem cirúrgica antes do paciente perder a consciência, né, para preservar o estado mental do mesmo. Então, uma das ocorrências que pode levar a uma hemorragia são as malformações vasculares. A hemorragia intraparenquimatosa, que pode chegar a espaços subaracnoides e intraventriculares. E aí nós temos a MAV, né, que é malformação arteriovenosa, né, composta tanto de derivações entre veias e artérias, a telangiectasia,
telangiectasia, que é mais frequente na região pontina, né? São em redes de capilares, né? E provavelmente não costumam ser o foco da ocorrência do sangramento. Pode ocorrer um angioma cavernoso, né? Que aí envolve vasos sinusoidais, sem cérebro normal, ou seja, geralmente pode ter ocorrência em todo o cérebro, né? E existe uma forte ligação de origem familiar. E no angioma venoso, né, que se difunde em toda a rede venosa separada do cérebro normal. Então, é um local mais específico, mais restrito. Então, como é feito, então, o diagnóstico dessa malformação vascular? Geralmente, o paciente apresenta essa cefaleia súbita com déficit focal ou até mesmo a perda de consciência associado a uma fotofobia e um meningismo. Deve ser feita uma tomografia sem intensificador ou então uma ressonância magnética ou ainda uma angiografia. O tratamento é o controle da pressão intracraniana, né? Corrigir então a hipertensão e o sangramento. Embolização. Pode ser feita também embolização com ressecção cirúrgica ou obliteração radiocirúrgica para controle, para evitar possíveis sangramentos, né? E nas hemorragias ditas como extraaxiais, né, nós temos o hematoma epidural, subdural, subaracnoide e os aneurismas, tanto comum quanto raros. No hematoma epidural, né, nós temos uma coleção de sangue entre o osso e a dura mater, que geralmente tem origem arterial por uma laceração, e pode estar associada a uma fratura do osso temporal. Geralmente o diagnóstico ele é realizado nos pacientes no intervalo lúcido, que consegue realizar ali entre 10 ou 15% dos pacientes, né? Então o paciente ele chega, né, tem uma perda da consciência após o trauma, que é o efeito daquela concussão. Ele consegue recuperar rapidamente essa consciência, porém mantém o quadro de uma cefaleia intensa associada. Daí ele perde novamente a consciência por minutos ou horas, e à medida que esse hematoma aumenta, também aumenta o efeito de massa e a pressão intracraniana, né? Então agrava o estado neurológico desse paciente. Então, o tratamento nesses hematomas pequenos, eles devem ser acompanhados por tomografias seriadas. Nos hematomas que apresentam associado déficits neurológicos ou então com efeito de massa, devem ser drenados. Então, a avaliação neurológica ela é contínua, né? Já no hematoma subdural, nós temos então uma coleção de sangue que pode ser aguda ou crônica, né? Que fica ali acumulado entre a dura mater e a pia aracnoide. Ele tem uma característica de terem uma evolução mais lenta, né? Porque são oriundos de veias comunicantes, né? Então, pode ocorrer entre dias e até semanas após a concussão, né? Após o trauma. No agudo, ele apresenta uma lesão de massa em evolução, que pode estar associado com uma perda do nível de consciência e uma piora dos déficits focais, e o crônico, que apresenta uma deteriorização discreta e lenta, né,
e também progressiva, tendo sintomas de cefaleia, hemiparesia e hemianopsia, durante semanas ou até meses. É bem típico no paciente idoso, né? Então, tem o trauma e a ocorrência desse hematoma, ele não é imediato, né? Não tem uma ação aguda. Então, aquele sangramento ele é bem lento, se tornando algo crônico. No tratamento desse tipo de hematoma, né, no agudo, é indicada a craniotomia, drenagem cirúrgica, e no crônico, inicialmente é feita uma trepanação, e se houver novo acúmulo de sangue, é indicada a craniotomia com drenagem definitiva ou derivação peritoneal subdural. Na hemorragia subaracnoide, né, que existe uma coleção assim difusa no espaço subaracnoide, ela pode ser ocasionada de forma espontânea por um aneurisma ou uma formação arteriovenosa, porém o mais comum é ainda o trauma. Geralmente tem um início súbito de cefaleia grave, muitas vezes associada então a sintomas como vômitos, rigidez de nuca, fotofobia, diminuição do nível de consciência. Certos aneurismas também apresentam sinais neurológicos específicos, né? Então, a aneurisma de artéria comunicante posterior está associada com a paralisia do terceiro par craniano. E o aneurisma da artéria carótida interna oftálmica está associada com a abolição do campo visual monocular. Então, como que é feito esse diagnóstico? A tomografia mostra 90% dessas hemorragias. Porém, se a tomografia for negativa e não apresentar efeito em massa, é seguro prosseguir com compulsão lombar para fazer o diagnóstico, com punção lombar para fazer o diagnóstico. Se a tomografia ou a punção lombar for positiva, é necessário uma arteriografia para determinar quantos são os aneurismas ali, qual é a chance de rompimento e qual a orientação exata do aneurisma. Pode ser alcançável cirurgicamente? E aí nós temos outras formas de sangramento através, por exemplo, dos aneurismas comuns, que são os aneurismas em amora, né, que podem ocorrer em qualquer ponto de junção entre uma artéria. Geralmente, o trajeto de um vaso que recebe um fluxo de forma forte, né? E aí nós podemos ter isso na artéria carótida interna, pode acontecer isso na artéria comunicante anterior, na artéria carótida interna oftálmica ou na artéria basilar, né? Então, são os locais mais comuns desses aneurismas. Nos aneurismas raros, né, que já se tratam de aneurismas inflamatórios, que eles são secundários a uma infecção da artéria cerebral, e os aneurismas ateroscleróticos que formam, né, se formam de aneurismas ectásicos ou fusiformes e geralmente não costumam apresentar sangramento. Então, o tratamento nesses casos é o grampeamento cirúrgico, a colocação endovascular de um balão dentro do aneurisma e o aneurisma inflamatório é tratado com medicação, antibiótico e antifúngico, né? Para essas ocorrências dessas doenças neurovasculares, a gente deve ter atenção nas intervenções de enfermagem. Melhorar a mobilidade para prevenção das deformidades, principalmente quando ocorre hemiparesia ou hemiplegia. Mudança de posição, para que não haja
atrofia do membro, né? Então, se ocorrer essa hemiplegia, tentar alinhar sempre o membro não funcionante, estabelecer programas de exercício, principalmente no lado que não tem força motora, preparar esse paciente para entender o mecanismo de deambular, né? Se adaptando à melhor condição agora, depois de ter esse AVC, a melhora do autocuidado, né? Ensinar como conseguir se virar, né? Depois de toda essa situação, auxílio à nutrição, verificar a melhor forma de controle intestinal e vesical para cada caso, melhorar a comunicação e manutenção sempre da integridade da pele. E para esta pequena aula, eu deixo para vocês, então, o seguinte caso clínico. ASS, 50 anos, sexo feminino, com história de hipertensão arterial, está de alta prevista para casa, após a permanência de 7 dias hospitalizada em consequência de um acidente vascular encefálico. Ela apresentou uma fraqueza residual do lado direito e um déficit do campo visual. Então, quais seriam as orientações que você daria para evitar outro acidente vascular? Que recursos podem ser necessários para possibilitar a sua ida para casa conforme esse agendamento de alta? Então, a gente sabe que são várias as ocorrências após os acidentes vasculares encefálicos, mas que ainda assim a prevenção é o melhor tratamento, né? Então, controlar esses fatores de risco modificáveis é muito importante. Obrigada, a gente se vê numa próxima aula.